Olá, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live do Política nas Redes. Hoje com o tema Política e Redes Sociais. Nós vamos debater, discutir, você pode fazer perguntas. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações das próximas lives e principalmente participe. Você pode fazer perguntas aqui que nós vamos responder ao longo da live. Eu sou Narciso Fernandes, estou aqui com Leonardo Cunha, que é um especialista nessa área, especialista na questão de redes sociais e vai nos brindar com um debate mais aprofundado sobre política e redes sociais. Boa noite, Léo. Boa noite, Narciso. Pessoal, é sempre importante para a gente saber de onde vocês estão falando, tá? Hoje a gente está live no Instagram, no Facebook, no YouTube, enfim, a gente está disponível para vocês em todos os canais, a coisa está crescendo, né? Lembro, semana passada a gente teve uma exclusiva da senadora Tebet, né? Muito interessante. A gente teve uma leitura das eleições do Congresso Nacional e hoje nós vamos pensar sobre essa outra coisa que está na consciência política do brasileiro hoje, que é a convivência entre a política e esse conjunto de redes sociais. A primeira coisa, para entender isso bem entendido, é que a gente precisa entender que cada rede social tem um perfil diferente e tem uma atuação diferente junto ao público, tá? Isso é essencial. Agora, já de superfície, já olhando por cima as redes sociais como um fenômeno único, a gente vai poder dizer o seguinte: houve uma inovação no mundo da política que desde a entrada da televisão com a propaganda eleitoral obrigatória não acontecia. A política mudou grandemente. Antes da propaganda eleitoral na TV, a política era uma. Com a propaganda eleitoral na TV, a política passou a ser outra, completamente diferente. E a gente vive uma mudança deste tamanho nesse momento. Sendo que na época em que a propaganda eleitoral veio para a TV, o Estado e a Justiça Eleitoral, portanto, foram, assim, o Estado no conjunto e a Justiça Eleitoral, de uma maneira muito específica, foram os propagadores, eles foram os animadores disso, eles disciplinaram, normatizaram, fizeram ir ao ar exatamente como a lei pediria. Claro, o Congresso Nacional fazendo lei, tentando mudar detalhes, mas, e aí eu falo conjunto do Estado, mas era o Estado levando a política para a televisão. Não é isso em absoluto o que está acontecendo nos ambientes das redes sociais, e eu vou falar no plural, tá? Porque Twitter é uma coisa, Facebook é outra coisa, Instagram é outra coisa, e é o pessoal mais antigo talvez tenha uma ideia de assim, mas não é tudo igual? Eu vou chamar a ideia do rádio. Lembra o rádio AM e o rádio FM? E cada um não tinha um público completamente diferente, cada um não tinha um impacto na população muito diferente. O rádio AM não era originalmente ligado ao programa de conversa, ao fala, liga para o estúdio, conversa, vamos bater papo, uma pegada jornalística local. E a rádio FM não era no começo voltada muito para música, som de qualidade, uma pegada um pouco menos jornalística. Isso não foi confluindo devagarzinho. E hoje as grandes redes de notícia não estão justamente na rádio FM. E a rádio AM está com dias para desaparecer, está marcado o desaparecimento dela já pela Anatel. O que eu estou querendo dizer para vocês é que cada rede social tem o seu perfil. O Twitter é uma rede social que tem uma presença, por exemplo, da política muito grande, que tem um público muito diversificado de idade, e que não é uma rede centrada em política. O Facebook é uma rede que tem um público mais velho, que está há talvez mais tempo nas redes sociais, mas os mais jovens não têm uma adoração por Facebook. Facebook é a rede do tiozão, inclusive do pavê, mas não só. Todos os tiozãos estão lá. E é uma rede que se discute ativamente política. Eu já vi piada de chamar de treta book, porque está muito essa coisa das bolhas, e isso a gente precisa entender que acontece nas redes sociais em geral. As redes sociais são patrimônio de empresas da área privada que buscam um aumento de tráfego. É o tráfego aumentado nas redes sociais que dá para elas o que elas têm para vender. Elas dizem para um anunciante, por exemplo, que elas têm tantos milhões de visitas por dia dentro do Brasil. Isso é o grosso do que elas têm para vender. Então elas precisam fazer
que as pessoas passem o máximo de tempo a elas a elas conectadas e que reajam, porque também isso é medido com um gostei, com um não gostei, com o que seja, com comentários. O comentário vale mais, tudo isso é medido, né? E é isso que elas vendem para o anunciante final. Inclusive quando o anunciante final é um candidato político, né? Que tem um controle muito específico da justiça eleitoral, né? Por exemplo, o Facebook estabeleceu receber pagamento via boleto no Brasil para se adequar A à lei eleitoral. legislação, né? Claro, acaba oferecendo isso para outros mercados. Nós, do Política da Rede, compramos, né? A Facebook é assim, né? Mas isso foi uma adaptação a uma necessidade brasileira, né? Não faz sentido uma rede social emitir boletos, que se pode fazer tudo no cartão de crédito e é o comum, não é? Lá fora, fazer tudo no cartão de crédito. Mas eu queria fazer uma... Mas vem uma coisa melhor, viu? O Pix agora. O Pix é o grande triunfo, né? Mal explorado do atual governo. Sim. E o Pix poderia resolver essas questões da justiça eleitoral e da celeridade, né, do passar fundos para as redes sociais. Inclusive, pode aumentar 3 ou 4 dias na campanha. Mas eu sou capaz de apostar que a nova resolução sobre propaganda eleitoral vai incluir o Pix. E bom, né? A gente vai ganhar, portanto, 3 a 4 dias de campanha. O político que está nos assistindo, o assessor que está nos assistindo, saiba que se for pagar por boleto, vai ter 3 a 4 dias a mais de compensação para que o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, na verdade isso é tudo uma empresa só, né? Ou o Twitter consigam compensar o seu pagamento. É importante dizer que para não haver... Assim, até as últimas eleições, até as eleições municipais, é tipificado como crime fazer o impulsionamento sem ser o próprio candidato. Por isso a história do boleto. Porque a lei proíbe, não só proíbe, estabelece como ato, como um tipo penal, um crime, se uma empresa fizer o impulsionamento. Mas aí, Léo, eu vou usar esse gancho para lhe fazer uma provocação. O porquê da lei estabelecer isso? Porque nós vimos, e daqui a pouco a gente vai aprofundar esse tema, mas já introduza. Nós vimos empresas que não podem doar no Brasil para campanhas eleitorais, e gerou-se a suspeita que essas empresas estavam fazendo impulsionamento como um caixa 2. Então eu queria trazer essa provocação aqui para o debate. Muito mais até imitando a dinâmica dos super PACs e dos PACs, né, que existem nos Estados Unidos. Então, se você copia e cola um modelo de financiamento de campanha dos Estados Unidos para cá, provavelmente você vai cair em 2 ou 3 tipos penais eleitorais brasileiros, né? Eles têm lá na legislação americana o Popular Action Committee, né, que é o PAC, e os Super PACs, que são grandes coligações de PACs. Uhum. Tá? PAC da sigla PAC em inglês. Né? Então, o Super PAC, o que ele faz? Ele pode patrocinar anúncios, ele pode imprimir panfletos, ele pode imprimir banners, ele pode comprar tempo na rádio, ele pode comprar tempo na TV, ele pode patrocinar. Então, cada Super PAC, né, pode patrocinar redes sociais, né, impulsionamento em redes sociais. O Super PAC pode criar sites, eles têm toda essa liberdade no direito dos Estados Unidos. E uma coisa interessante que tem lá é que o candidato e o partido não respondem pelas ações dos comitês de ação popular. Isso é bem diferente do Brasil. Profundamente diferente. E aí o que acontece no Brasil é que copiaram e colaram o modelo, e quem fez isso, até inadvertidamente talvez, descumpriu a base da legislação eleitoral brasileira sobre publicidade eleitoral, né? E sobre igualdade de condições de competição em campanha, tá? A tal da paridade de armas que os advogados falam. Então, rompida a paridade de armas, tem todo um caos que se estabelece quanto à legitimidade da eleição no direito brasileiro. E a paridade de armas nos Estados Unidos absolutamente só acontece entre os candidatos, quando eles discutem regras de debate, etc. Mas na sociedade, quem tem mais apoio tem mais propaganda, e isso é muito liberado. Eles são um país muito liberal, né? Eles vivem num sistema de 2 partidos, talvez venha aí a criação de um terceiro, a gente precisa observar isso, né? Que seria uma grande novidade, né? Já houve uma tentativa, né, no passado, né? E aí depois surgiu o fenômeno, a bolha política do Tea Party, que não surgiu, que assim, surgiu com a Revolução Digital,
né? E o Trump veio por fora e ganhou todo o mercado de votantes do Tea Party, né? Ganhou aquela fatia de votantes do Tea Party, né? E se estabeleceu e agora corre mais à direita buscando fazer um partido talvez independente, do GOP, que é o Grand Old Party, que é o partido republicano. Então talvez nós tenhamos aí um sistema americano com 3 partidos e vai ser interessante ver o que acontece nesse caso. De toda forma, aqui no Brasil a gente não tem previsão para isso. E as pessoas fizeram. E a Justiça Eleitoral reagiu mudando as normas para impedir que isso acontecesse de novo. E aí você tem um candidato dizendo que gastou pouquíssimo, que foi o presidente da República eleito, e ele de fato gastou pouquíssimo. Mas o que é que se pode fazer? E aí eu vim com uma questão para a Justiça Eleitoral. O que é que eles podem fazer quanto ao impulsionamento de propaganda política brasileira vindo do exterior? E aí não tem jeito, eles têm que conveniar com as redes sociais. Na verdade, como foi que o TSE resolveu essa questão? Jogando tudo nas costas do candidato. Pois é, mas isso não vai dar certo porque a gente vai começar a ter sabotagem de candidato para candidato. Sim, já tem. Mas aí, por quê? No limite, teve uma reunião, o presidente do TSE, à época, chamou a reunião com as redes sociais, os representantes no Brasil, e foi assim que eles conseguiram viabilizar a história do boleto, porque isso foi uma reunião com os representantes do Facebook, etc., especialmente o Facebook, né? E conseguiram viabilizar a questão do boleto. E nas reuniões chamaram os partidos. Porque a questão é o seguinte: o quanto os partidos estão empenhados, interessados em assinar um acordo ético de não reprodução de fake news no período eleitoral. Essa é a questão. Essa é a questão que está subjaz. Nos Estados Unidos, não sei o quanto isso seria viável, porque também tivemos problemas nas últimas eleições, não essas agora, mas na primeira eleição do Trump, nós tivemos problemas lá com relação à utilização do Facebook, deu problema no Congresso Nacional, e que nós vamos aprofundar isso daqui a pouco. Mas no Brasil teve essa questão, isso ocorrendo no TSE, e o TSE resolveu, na resolução, porque a lei permite, porque a lei diz assim, a lei eleitoral, ela diz que a responsabilidade pela propaganda eleitoral é do candidato. Se o candidato tiver, por exemplo, um boicote, não é um boicote, se ele tiver um ato do adversário, ele vai tentar demonstrar isso por meios de prova, por vídeos e outras formas de que ele não fez aquele... Isso vai embolar o meio de campo, porque essa prova é muito difícil de produzir no mundo digital. Exatamente. E aí a gente vai encontrar um TSE e um conjunto de TREs perplexos com a complexidade do mundo digital, tá? A gente, enfim, encara hoje, né, um mundo digital com 1000 saídas, né? E agora, essas 1000 saídas pertencem a poucos CNPJs. Eu estava ainda agora falando Facebook, WhatsApp, Instagram, é tudo um CNPJ só. Tá? Então, é relativamente simples interpelar estes agentes. É um pouco mais complicado interpelar, por exemplo, o Telegram no Brasil. Sim. O Telegram é uma empresa russa sem representação começar no Brasil. E aí, das vezes que houve... Até onde eu saiba, não tem. Se alguém do Telegram assistir isso e me avisar que surgiu uma nova representação comercial, interessante. Mas, enfim. Das vezes que houve... não sei se todos estão lembrados que o WhatsApp saiu do ar por decisão judicial de juiz de primeiro grau. Não estou defendendo esse tipo de decisão. Esse tipo de decisão ele vai contra todo um sistema. Não é assim que funciona. É porque se a gente for pensar o que é o WhatsApp no direito de telecomunicações no Brasil, o WhatsApp é um serviço de valor agregado que corre por sobre o sistema de telefonia móvel. Pois é. No caso, o WhatsApp foi bloqueado
pelas telefônicas. E quem não tem competência para dar uma decisão contra a Anatel não deveria poder tomar uma decisão contra o WhatsApp. Isso é total. Não é possível você imaginar que um juiz de primeiro grau ele estabeleça uma decisão que bloqueie o WhatsApp no país inteiro. Isso não faz sentido. Isso vai contrário a todo o ordenamento jurídico. Tanto é que essa decisão não demorou horas e foi suprimida pelo tribunal. Então, nós estamos nessa linha. Mas eu queria adendar, e já avançando para essa questão do Facebook, especialmente do Facebook lá na sua origem. Na eleição do presidente Trump, e isso se falou também da decisão que na votação do Brexit na Inglaterra, no Reino Unido, né, na Inglaterra. Outra votação para qual as redes sociais foram fundamentais. Outra votação para que as redes foram fundamentais, mas houve uma suspeição das redes sociais de que estariam colaborando, não com candidaturas ou com propostas, mas que eles estavam servindo como canais, e o canal de transmissão de dados de um grupo contra outro, fora do sistema. Veja, eu não estou aqui dizendo que o Facebook ele se associou a um partido, não é essa a acusação. A acusação que está estabelecida é que o Facebook, em prol do lucro, permitiu que fake news, que informações, não só fake news, mas informações falsas, que são coisas diferentes, porque fake news é uma informação meia verdade que fica propagando e mudando um pouco a lógica para o interesse de quem está apresentando a fake news. Então, E aí cruzam-se duas coisas, né? A fake news com o conhecimento de para quem elas vão e com o conhecimento dos dados pessoais. E aí nós estamos quase que entrando na seara da LGPD também, né? Quer dizer, na verdade estamos entrando na seara da LGPD, que é os dados pessoais do Narciso estão na mão desse grande conglomerado, WhatsApp, Facebook, Instagram. O jovem diz, eu não uso o Facebook. Você não usa, você usa a carinha do Facebook que ele criou para você, chamada Instagram. Então você usa o Facebook. Você usa a carinha do Facebook comprada para você, que é o WhatsApp. Então você usa o Facebook. Hoje o brasileiro em geral usa o Facebook o tempo todo, mesmo que não acesse a rede chamada Facebook, né? Usa o CNPJ Facebook. E é sobre esse CNPJ, sobre esse CNPJ que cai essa acusação, né? E não só de deixar que se promova fake news, para fim de até esquentar o clima político, para que o esquentar do clima político traga mais tráfego, o tráfego que é o que eles vendem para os anunciantes, sim. Mas fazer isso de maneira direcionada, mapeando quem é quem, o que cada um quer ouvir, o que gera aquela distorção da bolha cognitiva via algoritmo que a gente escuta o tempo todo. Algoritmo nada mais é do que a receita de bolo de como funcionam os servidores dessas redes sociais. Então se houver isto, faça aquilo, uma sequência de milhões de vezes, e isso estabelece o comportamento dos servidores da rede social. O que isso significa? Que quando eu entro no meu Instagram, eu vejo algo completamente diferente do que a Dani aqui da nossa produção vê no Instagram. Né? Mas não é só diferente. Cada um de nós vê aquilo que os donos do Facebook querem que nós venhamos a ver. E isto em política é muito sério, porque até, se você vai analisar do ponto de vista dos liberais clássicos, os liberais clássicos jamais admitiriam que as pessoas fossem levadas a erro em grande quantidade, porque isso, seja feito pelo Estado, seja feito por um agente não estatal, mas que tenda a tomar tamanho de Leviatã, tá? Eu acho que quando a gente vai fazer aquela leitura do clássico, é o Leviatã. Mas o Leviatã é só o Estado, não é qualquer coisa que seja gigante, né? E as redes sociais são muito mais agigantadas que a maioria dos países do mundo. Então, elas são maiores que os Estados hoje. Então, é importante levar a leitura do Leviatã, livro clássico, para o confronto político, inclusive do establishment político, e aí eu incluo o TSE, Congresso Nacional, Presidência da República, com as redes sociais. Né? E é aquela pergunta que eu fazia no convite para vocês virem para a live. Quem está engolindo quem? Né? Sim. O mundo inteiro está passando a se comunicar na lógica das redes sociais. A política também. Só que a política começa a tentar morder de volta. Né? A gente tem um vídeo, eu queria perguntar para a Dani se está pronto, né? Que é o Congresso dos Estados Unidos
tentando buscar enfrentar o Mark Zuckerberg, que é o proprietário, o criador, né? Um dos criadores, o principal criador do Facebook. É o CEO, né? Hoje, né? É o CEO hoje, né? E que no final tem que responder ao Congresso, e vamos ver como que ele tenta se esquivar. Was your data included in the data sold to the malicious third parties? Your personal data? Yes. It was. Are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? Congresswoman, have made and are continuing to make changes to reduce the amount of No, data. are you willing to change your business model in the interest of protecting individual privacy? Congresswoman, I'm not sure what that means. Well, I'll follow up with you on it. When did Facebook learn that Cambridge Analytica's research project was actually for targeted psychographic political campaign work? Congresswoman, it might be useful to clarify what actually happened here. Well, no, I don't have time for a long answer, though. When did Facebook learn that? And when you learned it, did you contact their CEO immediately? And if not, why not? Congresswoman, yes. When we learned in 2015 that a Cambridge University researcher associated with the academic institution that built an app that people chose to share We know what their data happened with them, but I'm asking you. Yes, I'm answering your question. Right. And what kind of policy, regulatory environment would you want instead of managing maybe a Fortune 500 company if you were launching a startup to take on the big guy? On your point about regulation, the internet is growing in importance around the world in people's lives, and I think that it is inevitable that there will need to be some regulation. So my position is not that there should be no regulation, but I also think that you have to be careful about what regulation you put in place for a lot of the reasons that you're saying. I think a lot of times regulation, by definition, puts in place rules that a company that is larger, that has resources like ours, can easily comply with, but that might be more difficult for a smaller startup to comply with. The internet is going down, and we owe it all to Mark Zuckerberg. Is absurd. Zuckerberg is absurd. What do we want? Privacy. Let's go, guys. Come on now. The internet is going dark. The internet is going down, And we owe it all to Mark. Gente, então assim, viram a conversa do Mark Zuckerberg? Ele tenta escapar, né? De novo, vamos registrar para os jornalistas da política no Brasil. Não é congressista que se traduz, é deputada, né? É impressionante como é on the foot of the letter a tradução do noticiário da política americana para o Brasil, né? Não é congressista, é deputada que se traduz, porque, enfim, a Câmara dos Representantes, você fala uma vez que é a Câmara dos Representantes, equivalente à Câmara dos Deputados do Brasil, é a Câmara Baixa do Parlamento. Então, inclusive, a nossa Câmara dos Deputados foi inspirada na Câmara dos Representantes. Na Câmara dos Representantes, só que se chamou de deputado. Exato, apenas isso, né? E porque não é deputado em inglês, porque simplesmente a palavra deputado em inglês é o assessor do xerife. Quem viu Velho Oeste sabe disso, né? Então vamos lá. Gente, I shot the sheriff, but I think I missed the deputy. Momento musical, né? Então, gente, vejam, esse movimento, e estou falando do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, mas podemos falar do Twitter também, né? O Twitter é tão acuado no final do governo Trump, que ele, né, simplesmente bane o presidente, então o presidente da República, no exercício do cargo da rede. Uhum. É uma coisa assim que foi enormemente aplaudida, porque dentro do jogo político era razoável no momento, mas perguntemos-nos se tem algum sentido jurídico, né, banir a presidência da República de falar qualquer coisa em qualquer fórum, né? No Brasil, caberia uma intervenção da Anatel para garantir que o Estado pudesse falar. Não, e no Brasil isso seria dado numa canetada. Mas simples, né? Simples. Então, as pessoas precisam entender primeiro que política versus redes sociais é uma coisa que acontece de um jeito nos Estados Unidos e de outra forma completamente diferente no Brasil. Mas eu queria voltar à questão da fala do Zuckerberg. Na verdade, ele não respondeu as perguntas.
Não, se esquivou. Ele se completamente. esquivou, ele foi por aqui, foi por ali, disse que era preciso explicar. A deputada insistiu e disse: eu preciso de uma resposta clara, sim ou não. E ele foi se esquivando. Por quê? Porque, em verdade, o Facebook foi usado naquela campanha, não é nessa campanha do Trump, foi na campanha da eleição do Trump, lá na primeira campanha dele, e o Facebook efetivamente foi usado. E assim, tem muito debate hoje acerca de fake news para as eleições no Brasil, e como nós poderíamos vacinar a nossa política de formas nocivas, porque tudo bem, usar as redes sociais eu acho corretíssimo, mas vamos usar com um nível de paridade. Mesmo que a paridade não seja financeira, você tem mais dinheiro do que eu, tudo bem, nem isso eu estou querendo que seja paritário. Mas o acesso, o mínimo que a gente espera é que as informações sejam verdadeiras. Mas não antes, eu queria falar, a Raquel Machado está participando, pode fazer perguntas, a Tereza Machado também está participando ali pelo Facebook. E estamos atraindo a família Machado. Né? É verdade, estamos aqui, mas qualquer questionamento pode fazer que ao longo da live nós vamos aqui respondendo. Então veja, esse corte da paridade é muito difícil de ser dado porque as redes sociais são, enfim, movidas a algoritmo. O Estado não tem capacidade de auditar o algoritmo. Não é dado aos Estados em geral conhecer o algoritmo das redes sociais. Né? E isso é tão grave que toda aquela conversa do Trump contra TikTok, TikTok é uma rede de vídeos, somente de vídeos, né? Vídeos curtos, e que tem um impacto muito grande no eleitor mais jovem. Né? Se o candidato não tem o que dizer no TikTok para a próxima eleição, ele tem que saber que as pessoas com menos de 24 anos vão provavelmente, em pelo menos uma fatia, abandonar sua candidatura, porque alguém vai chegar na frente via TikTok. Tá? O Trump tentou banir o TikTok dos Estados Unidos, né? Porque é uma rede social desenvolvida na China. Né? A gente sabe que as empresas privadas chinesas são, abre aspas, privadas, fecha aspas, isso é uma verdade. E aí tem um grande confronto, porque primeiro se admitiu na OMC que a China é uma economia de mercado. Quando isso foi formalizado pelos países que integram a OMC, se abriu uma caixa de Pandora, que agora eu não posso mais dizer, pelo menos juridicamente, que as empresas chinesas não sejam de economia de mercado. E, portanto, eu não posso mais acusá-las de serem todas estatais. Mas você lembra para qual motivo foi aberto que as empresas chinesas é da economia de mercado? Porque a Samsung queria se estabelecer na China, porque a Apple queria se estabelecer na China. Nós estamos falando de grandes empresas que lidam com o suporte às redes sociais, né? Então, assim, tem um capitalismo por trás disso. Não é só a questão do partido único da China, mas existe um interesse... Que não é tão único assim. Que não é tão único assim. Um partido de 5 mil membros e que tem tantas tendências. Bom, não é mais aquele da Revolução Cultural de Mao Tse-tung, né? E continua aparentemente lindo enriquecer. Né? Mas vamos lá. Nós já estamos aqui avançando para 32 minutos de live, a gente está um pouquinho de tempo estourado, né? Mas... eu queria conversar com vocês sobre o seguinte ponto. Enquanto a lei for escrita em palavras e os algoritmos, obviamente, em zeros e uns, a lei será tecnologicamente atrasada em relação aos algoritmos. E eu não estou falando que a lei tem que sair do Congresso Nacional em zeros e uns, não é isso. Mas tem que haver espaço para que decretos legislativos e decretos judiciários e decretos do Executivo possam sim enveredar pelos zeros e uns, porque não dá para controlar o que foi para 0 e 1 com base no alfabeto, assim como não dá para controlar a escrita com base na fala. A escrita é superior à fala em articulação, ela é superior à fala em capacidade de ser reproduzida até que surge o vídeo, até que surge a gravação, mas enquanto não surgiu a gravação em áudio, né, que é uma coisa recentíssima, 150 anos, e depois do Gutenberg, a imprensa era muito superior ao áudio, mas sem dúvida. Não dava para combater por áudio, não dava para fazer o rebuttal, como eles chamam nos Estados Unidos, não dá para fazer o combate
um boato espalhado pela imprensa, meramente falando. Então é impossível tecnologicamente, veja que ângulo, é impossível tecnologicamente voltar as coisas para a caixa de Pandora para a época do alfabeto. Estamos na época do 0 e 1. E a lei ainda está na época do alfabeto. E digo mais, o TSE ainda está na época do alfabeto. E por incrível que pareça, a maioria dos partidos brasileiros, sobretudo a esquerda, estão na época do panfletinho e não entenderam o que está acontecendo. Isso é muito grave. Porque a direita está andando sozinha. A direita não está mais nem precisando nadar de braçada, ela está boiando de braçada. Por que eu digo isso? Porque a esquerda nem entrou na raia para brincar. E tem uma coisa que você tocou aí que é muito interessante, que é a respeito de que o judiciário não entende o mundo do 01. Ele entende analogia, ele não entende digitalogia. Pois é. Fiz aqui um neologismo, mas é isso. Pois é, mas veja, e olhe que o TSE, dentre os tribunais, o Tribunal Superior Eleitoral é o mais avançado. Para você ter, olha, isso parece absurdo no mundo dos tribunais. E você que está assistindo vai dizer, mas e por que absurdo? Mas o TSE, os TREs, são o único tribunal que faz notificação via WhatsApp. Pois é. E isso é chocante no mundo dos tribunais. Como assim? Não é oficialmente por uma carta? Não, faz. Tem por e-mail. Por e-mail. Quando você cadastra o candidato, você cadastra o e-mail. E as notificações valem. O TSE é o único tribunal que tem um mural eletrônico. Mas enquanto os tribunais não chegarem ao nível da Secretaria de Fazenda, em que, por exemplo, a nota fiscal é nativamente digital, ela chama nota fiscal eletrônica, tá? E o documento em papel que a ela corresponde é um documento auxiliar à nota fiscal eletrônica, o DANF. Ok? Enquanto a notificação não surgir em zeros e uns e o texto sobre a notificação for uma mera representação da notificação, ou seja, enquanto o digital não subir à condição de notificação válida principal, e que a legível seja uma mera facilitação para que o ser humano veja, mas que cada sistema lá, cada partido tenha que ter seu sistema conectado ao TSE e que a notificação saia em zeros e uns, para que o sistema do partido tenha que reagir. O sistema do partido não reagindo, se pressupõe uma operação ilícita do sistema do partido. Nós estamos falando de sistemas de partidos integrados ao TSE. Isso absolutamente não existe, não há probabilidade de existir nos próximos 4 anos. Não existe, não existe. Eu gostaria de congratular aqui com Mila Rocha, ela se identifica aqui como Mila Rocha e falou aqui, doutora Patrícia Alonso, conservadora, Raquel Machado faz uma observação aqui, são pessoas do Facebook, viu? Você vê como o Facebook ele está mais ativo. A política tem atividade no Facebook. Aí ela fala que China quer se tornar o primeiro país do mundo na economia. E aí fala assim... É um pouco mais do que isso. A China é o primeiro país do mundo que desistiu de ser país. A China resolveu se tornar uma empresa. E ela questiona, estamos desprotegidos? Olha, enquanto nós estivermos na guerra de um país que é só um país contra um país empresa, não é nem que nós estamos desprotegidos, nós estamos fora da competição, eles estão muito à frente, tecnologicamente falando. É difícil enfrentar um conglomerado de um... Se ninguém comprar da China, eles têm um mercado consumidor imenso, do tamanho de 3 ou 4. Eles têm 1/5 do planeta Terra. 1/5. Então, se ninguém... A cada 5 fulanos, um é chinês. É chinês. Então, se ninguém comprar deles, eles têm como vender no mercado interno. Mas isso não é viável mais. Porque a China hoje, não era esse o sentido da live, mas só para a gente entender isso que foi questionado. A China hoje ela é detentora da maioria das ações e do capital de Hollywood. E do capital da Bolsa de Valores de Nova York. Escritórios de advocacia nos Estados Unidos, em peso. Então, não é uma coisa simples. Não, e se você tirar o dinheiro da China debaixo da economia dos Estados Unidos hoje, ela cai em 5 minutos. Eles são donos do dólar, mas os títulos de tesouro americanos estão em grande número na mão da China. Então, a superioridade tecnológica, né, faz com que o dinheiro converja. Isso é uma coisa que as pessoas no Brasil não entenderam ainda, porque nós vivemos numa economia muito anacrônica. Nos países comuns, e eu não estou falando só do primeiro mundo não, estou falando inclusive de países médios, tecnologia atrai dinheiro, porque ela já é lida como mais valiosa que dinheiro, ok?
E o fenômeno fetiche disso, no sentido do que o Dr. Narciso sempre gosta de falar, né, Narciso? Fetiche da mercadoria. Em última análise, o Bitcoin. Que se faz propaganda do Bitcoin como moeda, ele é uma péssima moeda, porque toda moeda precisa deflacionar no tempo, e o Bitcoin inflaciona no tempo, ou seja, precisa inflacionar no tempo e o Bitcoin deflaciona no tempo, ou seja, o Bitcoin é construído para ter um senso cada vez maior de escassez, enquanto que moedas comuns, você tem que ter um senso que sempre a casa da moeda vai estar imprimindo um pouquinho mais, e é esse medo de o dinheiro perder o valor que faz com que as pessoas transacionem. Já que meu dinheiro amanhã vai valer um pouquinho menos, deixa eu comprar logo essa camisa. Né? O Bitcoin tem justamente o efeito contrário. Se eu ficar com um Bitcoin na mão, amanhã eu compro 2 camisas. Então ninguém vai comprar camisa nenhuma. Como moeda, como meio de circulação de riqueza, ele é um fiasco. Sim. Mas ele é um excelente título financeiro. Tá? Essas análises, gente, podem se aplicar à política. Claro, não dá para comentar isso aqui em 5 minutos numa live. Né? Mas quem quiser uma caminhada mais longa com a gente, quem quiser fazer os cursos, quem vier debater na nossa rede do Telegram, por exemplo, né? Se inscreve lá no nosso Telegram, tem os links, né? Porque aí você consegue ter uma conversa de mais longo prazo com a gente, e aí a gente vai começar a trabalhar com o que acontece na política via manipulação de redes sociais. E não é só que o seu partido de preferência está indefeso, não. O próprio Estado brasileiro está completamente indefeso perante as redes sociais. E o Essa cidadão, é a verdade. E o cidadão, mais ainda. E assim, o Estado, no entanto, tem menos capacidade de navegação do que o cidadão. O cidadão consegue é um pouco mais difícil cavalo de pau no transatlântico, para citar de novo meu colega Dr. Narciso. Né? Não se dá cavalo de pau em transatlântico, o Estado não transatlântico. Mas o fato é que ele precisaria estar com a polpa onde está a proa e vice-versa antes e estar navegando devagarzinho. Essa é a situação do Estado brasileiro. E falando de cidadãos, os cidadãos estão participando. A Raquel Machado diz que na tributação temos o melhor sistema e, ao mesmo tempo, o nosso sistema de gestão é o mais burocrático do mundo. Na linha do que o Dr. Léo estava comentando. E a tributação é muito bem feita, porque o Estado vive de arrecadar, então foi uma necessidade premente. Mas eu digo uma coisa para vocês. A tributação é toda feita em reais. Como que o Estado vai sobreviver à migração? Eu estava quase falando espanhol aqui. A migração, o processo continuado de migração das transações de moeda nacional para moeda digital. A tentativa do Pix, por exemplo, é tentar fazer com que as pessoas continuem usando real no mundo das moedas digitais, pela conveniência do mesmo nível das moedas digitais. É uma resposta. Né? O meio de pagamento do Pix com QR Code é a cópia do que se faz em Bitcoin. Tá? Só que eu falei que Bitcoin leva a poucas transações. Né? Mas tem moedas como Ethereum, tem outras moedas feitas para serem moedas. O Bitcoin, aliás, é chamado de aquilo que você minera nas redes. O que você minera não é moeda, é ouro. Na verdade, no Brasil teve um sistema que o Ministério do Trabalho tentou implantar, que se chamava Economia Solidária, de criar pequenas moedas em comunidades. Foi criado moedas em favelas do Rio de Janeiro, moedas próprias. Houve moedas sociais independentes moedas sociais e tal, antes da existência da moeda eletrônica. E a moeda valia, e ainda existe em funcionamento essas moedas, né? Eu queria falar isso, mas sem não antes falar daqui que a Tereza Machado apresenta que somos vigiados 24 horas. Nossos dados rodam sem autorização. É verdade. Em certa medida, é verdade. Vazaram os dados de todos os brasileiros, um pouco mais do que todos os brasileiros, porque vazaram dados de CPFs até de gente morta, né? Recentemente foi isso que aconteceu. No Brasil, quando vem uma lei geral de proteção de dados entrar em vigor, as pessoas quebram a lógica da lei antes que as estruturas estejam prontas. Então, a Agência Nacional de Proteção de Dados acabou de publicar quais são suas prioridades. Né? Mas antes disso já houve o mega vazamento das galáxias. Né? O Brasil definitivamente não é um país para principiantes. Não. E assim, não é à toa que o nosso sistema bancário, ele é muito mais, entre aspas, avançado do mundo. Veja, fora do Brasil você não faz parcelamento de compras, você compra no cartão de crédito e pronto. Se você vai parcelar, você regula com o que você vai pagar no mês ou o que você vai deixar. Aqui você já compra parcelado, você tem cartão de crédito da própria loja, você tem um sistema bancário, e agora com o Pix, avançadíssimo. Aprendeu com a inflação e com as fraudes, né? Sim.
Por quê? Porque existe uma capacidade de fazer fraude no Brasil superior a muitos lugares do mundo. Então, assim, nessa questão das redes sociais, o que levou o TSE, voltando à questão, o que levou o TSE a exigir um boleto para pagamento de impulsionamento de candidato? Por quê? Porque as pessoas estavam fazendo fraudes. Vamos fazer um pouquinho de futurologia aqui. Todo mundo gosta de futurologia, né? Diz que vende. Vamos lá. Gente, é o seguinte. Big fake news para a campanha presidencial. Provavelmente vai diminuir. Porque o TSE tem um controle muito grande. Qualquer notícia falsa que ganhe a atenção da imprensa, que vá para o debate público, vai ser mais fácil provar que ela é falsa. Isso vale para os cargos... Presidente da República. Presidente da República, governador, senadores, prefeitos das grandes cidades. Mas quando a gente vai para deputado estadual, para vereador, em pequenas cidades, gente, para prefeito em pequenas cidades, fake news tende a crescer. Sim. Né? E hoje em dia é possível você monitorar geograficamente, não é? Geoprocessado, né? Georreferenciado, eu estava buscando a palavra, georreferenciadamente, onde está o aparelho, onde está a conta vinculada a que torre, o bairro, e quem é aquela pessoa, quais as aptidões dela, quais os anseios, os desejos, o que ela tem comentado nas redes sociais. Isso tudo pode ser usado na política, e já foi. Essa é a acusação contra o Zuckerberg lá no sistema de escolha do Brexit. O que você fizer nas redes sociais hoje é tão observável pelos gestores das redes sociais, tá? Quanto os seus pecados são observáveis pela divindade, entenderam? É nesse nível, eles sabem absolutamente tudo. Eles não sabem tudo no sentido clássico, porque eles não têm capacidade de articular todo o conhecimento e pensar criticamente sobre ele. Mas eles têm todos os dados acumulados numa quantidade imensa. Né? Eu acho que, assim, se não vier pergunta mais, isso deu um panorama geral do que, claro, nós vamos entrar nesse tema sempre, né? Esse tema é um tema recorrente, a gente nunca vai deixar de falar de política em rede social, até porque a gente está falando de política em redes sociais, na verdade, mas eu acho que como uma introdução, como uma pequena conversa quase que de botequim aqui em volta da nossa mesinha aqui, é só água, viu, gente? É só água. Tá cedo ainda, né? Mas, Léo, aqui tem uma última observação. Então tem uma pergunta aí. Parece que a Raquel Machado é uma pessoa que é bem antenada nessa questão. Ela diz assim, vi uma decisão essa semana de uma apreensão, só que o acusado não passou a senha para a justiça ter acesso aos valores de Bitcoin. A justiça brasileira não tem solução para isso ainda. Não, nenhuma do mundo tem, porque não é uma senha, é uma chave criptográfica. Inclusive, se o sujeito perder aquela chave criptográfica, goodbye o dinheiro do Bitcoin. Nem mesmo ele. Nem mesmo ele. Se ele perder, desconhecer, esquecer, qualquer coisa, nem mesmo ele perde. Ele não transforma aquilo em dinheiro depois. Então, assim, a gente tem uma situação que é esta. Com criptografia é fácil de esconder as coisas, sem criptografia é muito difícil que alguém não saiba exatamente o que você está fazendo. E nós temos um povo, e digo mais, um Estado, que quase que em sua inteireza é analfabeto em criptografia. Acho que esse é o resumo da história. A única defesa é a criptografia e quase ninguém sabe trabalhar com esse troço. Né? E em rede social, a gente não quer criptografar coisas, a gente quer que as pessoas vejam o que a gente está falando. Mas aqui é uma coisa que eu gostaria de lembrar, já que nós estamos indo para o final. Aquelas pessoas que lidam com política, assessores de político, os próprios políticos, vereadores, deputados, pessoas que pretendem se candidatar a deputado, a nossa intenção aqui, nessas lives, é dar fazer pequenos debates, mas nós queremos desenvolver e encorajar o mundo da política a conhecer mais dessas coisas, a dominar mais essas coisas, e que a política no mundo das redes sociais ela seja feita com mais eficácia, eficiência, com mais controle, mas para isso precisa capacitação, as pessoas precisam saber com o que estão lidando. Se a gente vai falar de políticas públicas, a época do portal da transparência morreu. O portal da transparência não pode ser mais um portal, agora tem que estar tudo postado em rede social. Pois é. É exatamente isso. Nós estamos realmente... estouradíssimos de tempo. Indo para o final, nós temos assim, os 10 minutos finais, né? Vamos dizer...
E A Dani queria meia hora, o Narciso quer 1 hora. Vamos mandar mais 10 minutos para vocês falarem. vamos dar mais uns 10 minutos aqui, porque essa conversa vai ficar gravada e nós possamos ter isso de uma maneira mais equilibrada para que as pessoas possam assistir com calma. Mas o importante de tudo que a gente está debatendo aqui é que o mundo da política não pode se ausentar das redes sociais, não pode se ausentar da tecnologia. É como você dizer, um país que tem um Pix, um país que o aposentado analfabeto utiliza-se de cartão de terminal eletrônico de pagamento, e quando você tem as pessoas do Bolsa Família que receberam o auxílio emergencial fazendo transações via celular, você tem um acesso ao mundo bancário para as pessoas que mal sabem escrever ou ler, e o mundo da política, que é o mundo da gestão, o mundo das decisões, fica ausente. Ora, o Supremo decidiu que na eleição da Câmara tinha que ser presencial, porque não tinha uma tecnologia possível de fazer uma eleição online. Daí você tira. É muito complicado essa dualidade brasileira, né, de jogar para o digital tudo que é conveniente e esconder no papel ou no PDF, né? Porque eu faço digital, ponho no PDF, faço um PDF de 200 páginas, né, e espero que as pessoas leiam. Não, a gente vai ter que começar a divulgar políticas públicas com vídeos legendados, perfeito? Com tradução de libras no cantinho inferior esquerdo, né? Ou direito, vai lá, a questão, eu estou com medo de politizar até isso, né? Então, enfim, as pessoas vão ter que lidar com a divulgação efetiva da informação. Somente postar dados, como hoje tem feito as administrações municipais, estaduais, inclusive federal, não basta. Aquela coisa da live do presidente da República, que parece meio tosca e tal, mas é sinal dos novos tempos. Um prefeito hoje que não faz uma live por semana para explicar para o seu munícipe o que ele está fazendo, ele não está sendo transparente. Simples assim. Simples assim. Eu queria congratular aqui com a Andréia Alves, a nossa colega Andréia, que está aqui assistindo com você. Muito bem, Andréia, continue assistindo e vamos trabalhar. Nós temos muita coisa a fazer nesse campo aí, nos municípios. Você é uma pessoa com grande capacidade no mundo das redes sociais. Vamos dizer que se a gente fosse falar numa palavra mais antiga, seria uma militante das redes sociais. Hoje ela é bom. Não sei nem se chamava de ativista, né? Porque não tem um ativismo específico. É uma pessoa que manja bem, vamos dizer assim, do mundo das redes sociais. Precisa ser dito que é o tal do hacktivismo. O hacktivismo veio. O hacktivismo não é o que a André faz, não é videomaker nas redes sociais. O hacktivismo é escrever código de computação para fins políticos, né? Seja legítimo ou ilegítimo. Até no submundo. Até no submundo. Então, vai desde a Dark Web até o hacktivismo é muito amplo, tá? Desde a Dark Web de vender drogas online, como diz a do Netflix, que aliás eu recomendo a série alemã, como vender drogas online rápido. Todo mundo das redes sociais a partir disso, né? É uma experiência social interessante pensar sobre as redes sociais, esse fogo do passar rápido, né? Do comunicar rápido, do ter resultado rápido, né? Então, enfim, altamente recomendado que vocês assistam isso. É divertido, é leve, mas mostra muita coisa de tecnologia e de como os jovens lidam com ela, né? Mas o hacktivismo, né, que é o ativismo hacker, digamos assim, vem da palavra hacker e activism, deu hacktivism em inglês e deu hacktivismo em português, tá? Tem também gente criando, eles chamam assim de hackathons. Sabe o Teleton? Uhum. O Teleton, daquela coisa da ACD. Então, os hackathons para criar software do bem. Os hackathons para testar segurança de sistemas públicos. Os hackathons para coisa boa. Sim. Então, o hacktivismo é muito amplo. E ele está absolutamente conectado à situação das redes sociais. Ele, inclusive, é anterior às redes sociais, tá? Algumas redes sociais colaborativas de trabalho foram construídas com base em hacktivismo, tá?
O hacktivismo está por trás do sistema que é o Linux, que corre, enfim, numa quantidade enorme de servidores na internet, né? Majoritariamente de servidores Linux na internet hoje, com uma coisa que vocês em geral não veem, né? O Tomcat ou o Apache. Então são tecnologias da Apache em geral, né? Na rede social. E isso tudo vem do hacktivismo. Provavelmente você está usando hoje, não importa se você é de direita, de esquerda, se você é de centro, algum software que é produto do hacktivismo. Tá? Se você está num celular Android, então aí que enormemente produto do hacktivismo. E dizer, já mesmo indo para o final, aqui as pessoas estão elogiando a Andréa, não é à toa que nós trouxemos ela para nós, viu? E dizer que nós estamos no Facebook, no Instagram, nós estamos no YouTube, nós estamos no Telegram. E aí esse nós é o maior nós de todos, porque é muito inclusivo. Vem pro Telegram conversar com a gente, Sim, trocar áudio. Nós dois, mais vocês. Não é só nós dois com vocês participando, e nós queremos exatamente ampliar esse debate, porque eu vou repetir, não é possível fazer política sem as redes sociais. Isso é a mesma coisa que você tentar fazer política num panfletinho na era da TV. Falava-se muito, há tempos atrás, do direito de antena, que era um direito de antena. Lei Falcão foi uma lei que exigia partir o horário da transmissão e colocar o horário eleitoral gratuito. Depois isso foi trazido para a lei eleitoral de 1997 como direito de antena. Direito de antena, quem precisa mais de direito de antena? As lagostas. As lagostas precisam de direito de antena, é uma questão de direito ambiental. Pois é, mas como nós vemos, hoje a política se faz nas redes sociais. Olha, eu advoguei um caso, e eu vou contar aqui um caso, eu advoguei um caso na Justiça Eleitoral em que o meu cliente, que era um candidato, foi condenado a pagar uma multa porque tinha uma postagem dele no Facebook, isso antes da reforma eleitoral, da mini-reforma, que era proibido. Era proibido. Que loucura, né? Pois é, e essa pessoa teve que pagar uma multa lá de 5 mil porque tem uma postagem no Facebook. Alguém imagina a política hoje sem postagem no Facebook? Olha, gente, tem questionário, tá? Respondam, tem links no QR Code, tá? Responda o questionário e a gente vai sortear uma consultoria com você assessor, com você político, com você advogado que quer entender melhor, com você cientista político que quer entender melhor as redes, com você advogado que quer entender melhor esse momento que a gente vive. Então, gente, para o público mais amplo, tá? Não é só consultoria para político, não. Essa consultoria nossa de trazer o que a esquerda sabe de política, às vezes a esquerda até leu mais os autores de direita clássico do que os próprios de direita hoje, e o pessoal da direita sabe muita rede social, a esquerda não sabe. A gente tem uma missão de ensinar o que um lado não sabe para o outro, para tentar fazer com que os dois consigam sentar em volta da mesma mesa. Especialmente porque nós vimos que ultimamente a política nas redes sociais minimizou política com P maiúsculo. Sim. Porque entrou muita gente, entrou infiltrados de todo tipo, haters de todo tipo, e é preciso robustecer com um debate político verdadeiro, correto, aquele que tem uma ética por trás. É verdade, e assim, política é um pouco como um boxe, né? Não dá para fazer só com direita, nem só com esquerda. Exatamente. Muito obrigado a todos pela participação. Eu sou Narciso Fernandes, nós estamos na Política nas Redes, e o Leonardo Cunha, que está aqui debatendo conosco. Nós estaremos todas as todas as segundas às 19 horas e todas as segundas no YouTube e Facebook, e às quintas no Instagram. E vem em breve aí parceria com o Portal Juristas, aguardem!